Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol de julho castigava a capital como um holofote ofuscante. Nas ruas movimentadas de Washington, D.C., Jasmine se movia com uma graça natural, apesar do calor sufocante. Ela tinha 22 anos, uma figura esbelta e olhos castanhos penetrantes que pareciam ler as intenções de quem estava ao seu redor. Seus cabelos escuros, presos em um rabo de cavalo impecável, refletiam a luz do sol a cada passo. Hoje era um dia importante. Ela acabará de terminar uma entrevista de emprego para uma vaga em uma grande empresa de tecnologia, e a esperança brilhava intensamente em seu coração. Sua bolsa estava pendurada no ombro, contendo o celular, alguns papéis e uma confiança cuidadosamente cultivada. Enquanto atravessava um pequeno estacionamento deserto atrás de um prédio administrativo, uma voz autoritária a paralisou. "Ei, você aí!" Ela se virou e viu o sargento Miller, um policial da cidade, olhando para ela com uma mistura de suspeita e desprezo. Seu uniforme impecável parecia exagerar sua autoridade, e sua insistência era quase brutal. "Mostre-me seus documentos", ordenou ele, num tom totalmente desprovido de cortesia. Jasmine sentiu o coração acelerar um pouco, mas manteve a calma. Sabia que não tinha feito nada de errado. No entanto, o sargento Miller não se limitou a verificar sua identidade. Ele a assediou verbalmente, fazendo comentários depreciativos sobre suas roupas, a cor de sua pele e até mesmo seu jeito de andar. Os transeuntes diminuíram o passo para observar a cena. Alguns desviaram o olhar, desconfortáveis, enquanto outros murmuravam entre si. Jasmine sentiu uma raiva fria crescer dentro de si, mas respirou fundo e lembrou-se do que seu pai lhe dizia desde a infância. Quando confrontada com uma injustiça, mantenha calma, observe e saiba com quem falar. Com um movimento rápido porém preciso, Jasmine pegou o celular. Seus dedos tremiam levemente, mas estavam firmes, e ela descou um número que poucos ousariam ligar em público. Seu olhar, direto e inabalável, nunca se desviou do sargento. "Sargento Miller, você está prestes a descobrir que seus preconceitos têm limites", murmurou para si mesma antes de apertar o botão ligar. Ao longe, o ruído do trânsito continuava, indiferente. Mas para Jasmine, o mundo acabará de mudar de ritmo. Uma intervenção inesperada estava prestes a acontecer, e transformaria a humilhação em justiça, provando que coragem e conhecimento às vezes podem mover montanhas, mesmo diante de um policial abusivo. O sargento Miller franziu a testa ao ver Jasmine pegar o celular. "Você realmente acha que pode me ameaçar com esse aparelhos?", zombou ele, ignorando completamente a autoridade da jovem. Em seguida tentou intimidá-la ainda mais, dando-lhe um leve empurrão e falando em um tom de pura condescendência. "É melhor você andar direito e sorrir, garotinha. Você não sabe com quem está lidando." Jasmine permaneceu imóvel, o olhar ardente mas calmo. Ela sabia que aquilo não era apenas uma humilhação pública. Cada palavra proferida pelo sargento Miller era uma provação, uma tentativa de diminuí-la aos olhos dos transeuntes. Mas ela aprenderá a nunca se deixar abater. Ela respirou fundo em silêncio e então disse com firmeza: "Sargento, eu não infringi nenhuma lei. Mas se o senhor continuar a me assediar, será responsabilizado por seus atos." Miller caiu na gargalhada, achando que era apenas a arrogância de uma jovem ingênua. Mas Jasmine, sem hesitar, rapidamente digitou algo no celular. A ligação que acabará de fazer não era para um mero superior da polícia, mas para o Pentágono. Em poucos minutos, a tensão aumentou consideravelmente. Agentes à paisana começaram a se aproximar, seus distintivos quase invisíveis, mas sua presença imponente. Miller sentiu um arrepio percorrer sua espinha, algo estava errado. O ar de repente pareceu mais pesado, e a confiança que ele tinha em seu controle sobre Jasmine começou a vacilar. O que está acontecendo aqui?", perguntou ele com a voz tremendo involuntariamente. Um policial deu um passo à frente e declarou: "Sargento Miller, solicitamos que compareça imediatamente para uma revisão de suas práticas e conduta profissional." Os transeuntes observavam sem palavras. A garota que tinham visto minutos antes tremendo e intimidada, agora caminhava com confiança, enquanto o sargento Miller se via numa situação que jamais imaginara. Jasmine, mantendo a calma, sabia que aquele era o começo de uma lição que ele jamais esqueceria. Ela havia transformado a humilhação em poder, e enquanto Miller era escoltado até o carro dos agentes, ela murmurou para si mesma: "A justiça às vezes tem um momento perfeito." Poucos minutos depois de o sargento Miller ter sido escoltado para fora do estacionamento, Jasmine permaneceu imóvel na calçada com o telefone ainda na mão.
Seu coração estava acelerado, mas seu rosto permanecia impassível. Ela havia crescido em uma família militar e cada situação difícil lhe ensinara uma lição. Saber a quem contatar pode mudar o rumo de uma injustiça. Do outro lado da linha, um oficial do Pentágono respondeu imediatamente. A voz do outro lado era firme, calma e autoritária. Aqui é o Capitão Andrews, do Pentágono. O que está acontecendo? Jasmine explicou rapidamente a situação. Ela detalhou o comportamento do sargento Miller, as humilhações, os comentários racistas, a intimidação pública. Ela também mencionou que o policial não sabia nada sobre sua identidade ou seus laços familiares com as Forças Armadas. O sargento Miller está abusando de sua autoridade e colocando cidadãos em perigo, inclusive eu mesma, disse ela, cada palavra cuidadosamente escolhida. Exijo intervenção imediata. No Pentágono, o alerta foi levado a sério. Poucos minutos depois, uma equipe especial chegou ao local. Homens e mulheres uniformizados, alguns à paisana, saíram de veículos oficiais com uma presença que inspirava respeito e medo. Miller, que ainda acreditava ter a situação sob controle, sentiu o pânico tomar conta dele ao vê-lo se aproximando. Sargento Miller, siga-nos, ordenou um dos policiais. A voz era autoritária, não deixando espaço para discussão. Os transeuntes ao redor olhavam fixamente incrédulos com o que viam. O policial que momentos antes pensara ter humilhado Jasmine agora se via fora de controle, escoltado por agentes de elite. Jasmine desligou o telefone calmamente e jogou a bolsa de volta sobre o ombro. Seus olhos brilhavam com uma satisfação silenciosa. Ela sabia que essa situação estava longe de terminar, mas o primeiro passo rumo à justiça havia sido dado. E enquanto Miller desaparecia no carro dos agentes, a jovem murmurou para si mesma. Algumas pessoas brincam com fogo, sem nunca saber quem está segurando o fósforo. Na manhã seguinte, Washington DC estava banhada por uma luz dourada, mas para o sargento Miller, não havia um raio de sol para iluminar sua situação. No dia anterior, ele havia sido escoltado por agentes do Pentágono, e agora se encontrava em uma sala fria e estéril na divisão de assuntos internos do Departamento de Polícia. Ao seu redor, vários policiais revisavam as imagens das câmeras de vigilância, as ligações telefônicas feitas e as queixas de Jasmine. Cada imagem, cada palavra dita pelo policial se tornava uma prova contra ele. E pior ainda, ele não sabia que Jasmine não era uma cidadã comum. Numa sala ao lado, Jasmine foi recebida pelo Capitão Andrews. Ela explicou calmamente sua história, sua vida em bases militares e, sobretudo, sua ligação direta com o Pentágono. Seu pai, um oficial de operações estratégicas de alta patente, sempre fez questão de que ela compreendesse a importância de defender a justiça, mesmo contra a autoridade. O Capitão Andrews assentiu com a cabeça, impressionado com a compostura e a determinação dela. Você demonstrou coragem e inteligência excepcionais, Jasmine. O sargento Miller aprenderá que não pode abusar do seu poder impunemente. Algumas horas depois, Miller foi convocado para uma coletiva de imprensa interna. A verdade o atingiu em cheio. Jasmine não era apenas a denunciante, mas também filha de um oficial de alta patente do Pentágono. Cada palavra que ela havia dito, cada detalhe que ela fornecia evidenciava a incompetência e a brutalidade do policial. Vermelho de vergonha, Miller tentou se explicar, mas suas desculpas soaram vazias e sem sentido. Os outros policiais o olharam com uma mistura de desprezo e espanto. A humilhação que infligira a Jasmine agora se voltava contra ele, amplificada pela revelação de sua identidade e influência. Jasmine, por sua vez, manteve-se calma e digna. Ela sabia que sua missão não era apenas se defender, mas mostrar que a injustiça, mesmo diante da autoridade, podia ser denunciada e corrigida. Ao sair da sala, de cabeça baixa e coração pesado, Miller se virou para o Capitão Andrews e sussurrou. Às vezes, é preciso deixar a verdade falar mais alto do que qualquer ameaça. Algumas semanas após o incidente, o sargento Miller não passava de uma lembrança vergonhosa para o departamento de polícia. Seu comportamento abusivo e racista havia sido exaustivamente investigado, e seus superiores não tiveram outra escolha senão puni-lo severamente. Seus colegas ainda sussurravam seu nome com desprezo, enquanto ele, humilhado publicamente e destituído de toda autoridade, tentava em vão salvar o pouco que restava de sua reputação. Jasmine, por sua vez, havia recuperado sua dignidade e compostura. Seu caminhar pela rua não era mais o de uma jovem intimidada, mas o de alguém consciente de seu poder e de seus direitos. A mídia local cobriu a história. Ela se tornou um símbolo de coragem diante da injustiça.
Mostraram sua foto, seu nome e, sobretudo, seu apelo corajoso ao Pentágono, que mudou o rumo de uma situação que poderia parecer banal para muitos. Mas para Jasmine, o objetivo não era apenas vingança. Inspirada pela experiência, ela lançou um programa de mentoria para ajudar jovens mulheres a se defenderem contra abusos, sejam eles decorrentes de racismo, sexismo ou bullying. Ela compartilhou sua história, suas estratégias e a lição de que todos podem transformar o medo em força. Certo dia, enquanto caminhava pela mesma rua onde tudo começara, Jasmine percebeu que os transeuntes a olhavam com respeito e admiração. Ela sorriu levemente, consciente de que a humilhação que sofrerá se transformará em uma poderosa mensagem. Coragem, conhecimento e determinação podem mudar o curso dos acontecimentos, mesmo diante daqueles que parecem todo-poderosos. Em um escritório pouco iluminado, o sargento Miller recebeu sua punição final. Suspensão, investigação em andamento e ameaça de expulsão. A vergonha era completa, e ele finalmente compreendeu a magnitude de seu erro. Mas Jasmine não precisava de comemoração nem de vingança extravagante. Seu triunfo foi silencioso, elegante e duradouro. E enquanto a cidade continuava com sua agitação diária, uma verdade permanecia clara: a injustiça podia ser combatida e, às vezes, um simples ato de coragem podia mudar uma vida e todo um sistema.